Sejam bem-vindos ao canal Juntinho com a Cacá, e nesse vídeo quero eu aqui contar para vocês uma experiência que eu tive no dia 1º de março de 2023. Pois bem, e nessa experiência onde eu já estava fora do meu corpo, gente. Onde eu estava por cima de uma laje de uma casa em fase de construção, que seria uma casa de 2 andares, pela forma que eu vi aquela casa. Só que estava em fase de construção ainda e eu já me encontrava naquele lugar por cima daquela laje daquela casa em fase de construção. E de repente chega um homem por cima daquela laje e começa a falar algumas coisas comigo. É um homem de estatura baixa, claro e magro. Só que no momento que esse homem começa a conversar comigo, na minha mente, eu já tenho um entendimento que aquele homem era o meu pai. Eu reconheci aquele homem como meu pai biológico ali naquele lugar. Só que eu percebi também que ele estava muito bêbado, aquele homem. E em cima daquela laje tinha um vão, que aquele vão ali era para pôr uma escada, né? Era um vão quadrado, né? Muito grande, que seria o vão de fazer escada. Só que não tinha escada pronta ali ainda. E eu reconheci aquele homem como meu pai ali, ele estava muito bêbado e eu fiquei preocupada porque ele estava andando por cima daquele terraço e eu fiquei com medo. Terraço não, laje, né? Ele estava andando por cima daquela laje e eu fiquei com medo dele cair naquele vão, daquele lugar que seria escada. Aí eu pedi para ele sentar, né? E ele não sentou, ele deitou, gente, naquela laje, por cima daquela laje. Aí no momento que ele deitou, uma mulher começou a me chamar lá embaixo. E quando eu fui olhar para ver quem que era que estava me chamando, era uma mulher. Só que no momento que eu olho para aquela mulher, na minha mente, eu já reconheço aquela mulher como minha mãe biológica também, naquele lugar. Só que eu também tinha consciência, porque eu estava passando por aquela experiência lúcida, gente. Eu estava lúcida, acordada, lúcida naquela experiência. Porque eu tinha, ao mesmo tempo, eu tinha consciência da minha vida terrena aqui, fisicamente falando, né? E os meus pais terrenos aqui, fisicamente falando, os traços físicos dos meus pais, fisicamente, terrenamente falando aqui, não tem nada a ver com os traços físicos daquelas pessoas que eu reconhecia como sendo meus pais ali naquela experiência. Tem nada a ver os traços físicos de um com o outro, gente. Mas eu tinha ciência da minha vida terrena aqui, dos meus pais terrenos aqui. Lá naquela experiência eu tinha essa ciência, né, da minha vida terrena aqui. E eu também tinha ciência que eu estava ali passando por uma experiência, só que dentro dessa experiência eu reconheci aquelas pessoas como meus pais biológicos. E para mim, eu reconhecia e considerava como meus pais biológicos, porque naquele momento, para mim, eles eram os meus pais biológicos. E nisso, eu comecei a ir para trás para mim olhar mais o meu pai ali, né? Vou falar pai, né? Porque para ficar mais fácil. Porque naquele lugar, eles eram os meus pais, porque eu reconhecia eles como meus pais biológicos. Eu fiquei com medo dele levantar e cair do vão daquela escada. O que eu fiz? Eu comecei a conversar com a minha mãe
lá de cima, mas eu fui lá para perto do meu pai, que eu fiquei com medo dele cair. E nisso eu gritava para ela subir em cima da laje, para ela me ajudar a tirar ele de cima da laje, porque sozinha eu não conseguia descer com ele, né? Daquela laje lá para baixo. E eu gritava a ela falando: vem me ajudar, tirar o pai daqui de cima, porque ele tá bêbado e eu não consigo levar ele sozinha. E eu tô com medo dele cair do vão da escada. Só que eu gritava para ela essas palavras para ela ir me ajudar e eu não saí de perto dele com medo dele cair do vão da escada, porque ele estava muito perto daquele vão da escada. E nisso, mentalmente, eu tentava falar, eu tentava expressar para ela de boca mesmo. Eu conversava com ela tanto mentalmente como de boca. Só que quando eu chamava ela para me ajudar, eu chamava de boca, eu não falava mentalmente. E ela me respondia mentalmente que ela não estava conseguindo entender o que eu estava falando. E no momento que eu ia falar, pedindo ela para subir, a voz parece que embargava, não saía da minha boca. Mas eu não conseguia pedir ela mentalmente para subir, para me ajudar a descer com ele. Eu tentava falar com a minha boca para ela: vem me ajudar. Eu gritava: vem me ajudar. E ela mentalmente falando para mim, e mentalmente eu entendi ela me falando que não estava entendendo, e não estava escutando e nem entendendo o que eu estava falando, que eu estava tentando falar para ela oralmente. E nisso, depois que acontece essa situação, eu já sou tirada daquele lugar. E eu já sou levada para um outro lugar, para um outro local. Só que, porém, gente, ali foi muito vívido o que eu passei com aquelas pessoas que eu reconhecia como meus pais ali. Era muito forte o meu ligamento com eles. E eu preocupava muito com aquele homem ali, que eu reconhecia como meu pai. Eu ficava com muito medo dele cair ali. Só que eu fiquei na situação de chamar minha mãe para me ajudar e ela não conseguia me ouvir nem me entender, ela conversando mentalmente. Só que eu não conseguia pedir ela mentalmente para subir lá para me ajudar. Eu só falava oralmente com ela. Só que eu só passei esses momentos ali e só vivi aquele momento ali com eles e logo eu já fui retirada, né, daquele lugar e fui levada para um outro local, para um outro lugar onde eu já estava andando em uma rua. Meu esposo e o meu filho estavam junto comigo neste local, neste lugar. E nisso, meu filho começa, ele estava muito gripado, o meu filho, ele estava muito gripado e ele começou a passar mal, sentindo mal assim com aquela gripe. E naquele lugar, naquela rua onde estávamos andando, eu tinha um hospital ali, onde a gente conhecia aquele hospital. E eu falei para o meu esposo: vamos levar ele no hospital, já que a gente está aqui perto do hospital. A gente está até no caminho do hospital, vamos levar ele lá e pedir o médico para passar algum remédio, medicar ele para ver se melhora um pouco essa gripe, né? Esse sintoma gripal que estava com ele. E nisso a gente leva ele para o hospital. Quando a gente chega no hospital, a gente fica na sala de recepção para ser atendido. Quero descrever mais ou menos como que era esse hospital, gente. Esse hospital era bem amplo e, assim, tinha equipamentos de última geração nesse hospital, assim, não mais avançados do que o nosso aqui na nossa época, mas equiparados aos nossos aqui, né? Internamente falando. Não era coisa, não era um hospital simples, um hospital pequeno, era um hospital grande, amplo, devasto.
Era um hospital enorme. E aquelas enfermeiras e aqueles médicos eram altamente capacitados. Dava para perceber que eles eram altamente capacitados para atender qualquer situação assim, qualquer situação clínica que um paciente chegasse ali, qualquer emergência, eles estavam bem capacitados e equipados assim, de equipamentos para atender qualquer tipo de paciente ali naquele local. E era um hospital muito bem organizado em limpeza e organizado em equipamentos bons, vamos se dizer assim. E era um hospital muito bem construído, né? A estrutura do hospital muito bem organizada, né? E os funcionários muito bem preparados para receber os pacientes. Só que quando a gente percebeu as movimentações daquele hospital, deu para perceber ali que naquele lugar estava acontecendo uma pandemia de gripe. Só que na minha mente, como eu estava acordada e lúcida vivendo aquela experiência, eu tinha noção da minha vida aqui, com meu filho e com meu esposo, e lá eu tinha noção que eu estava passando por uma experiência e que eu estava com meu esposo e com meu filho lá. E o meu filho estava, né, muito gripado, e ali naquele lugar eu percebi que estava acontecendo um surto de pandemia ali também. Só que imediatamente que eu percebi que era um surto de pandemia que estava tendo ali, na minha mente eu já penso assim, puxa vida, outra pandemia, porque eu lembrei, eu tinha noção, eu tava vívida, eu estava lúcida da nossa vida terrena aqui. E eu, meu Deus, outra pandemia, só que eu estava lá naquela experiência. E nisso a enfermeira chama o meu filho para ser atendido, né? Aí elas levam ele para a sala para ser atendido e não deixa eu entrar e nem meu esposo. Falou, não, vocês podem ficar aguardando aqui na sala, na recepção aqui. Aí a gente ficou na recepção e eles levaram ele lá para dentro da sala para ser atendido. Aí ele fica um bom tempo naquela sala, aí eu começo a me preocupar com o tempo, né? Que ele já estava lá há muito tempo sendo atendido e eu queria saber o que estava acontecendo, né? Queria ter notícia do meu filho, né? E nisso eu vou lá na sala, eu e meu esposo, a gente vai lá na sala para conversar com as enfermeiras para ver como é que ele estava, né? Que remédio que estava dando para ele, o que tinha acontecido, qual que era o diagnóstico. E nisso, elas já me falam que ele precisava ficar, as pessoas que estavam com sintoma de gripe precisavam ficar em isolamento. A gente não podia entrar. Só que, porém, quando a gente entrou na sala, o nosso filho já não estava mais dentro daquela sala, porque ele estava sendo atendido ali dentro. Eles já tinham levado meu filho para um outro lugar. E eles não davam notícia para onde que ele tinha levado ele, já não fala mais nada com a gente, já não dá mais notícia dele, não fala como que ele estava, que medicação que aplicou nele, para onde que levou ele, já não deu mais notícia nenhuma do meu filho. E nisso eu comecei a me desesperar, eu e meu esposo, nós começamos a desesperar, porque eles não falavam mais nada sobre ele, não dava notícia, a gente perguntava e eles não falavam nada. Aí a gente começou a entrar em todas as salas daquele hospital, e era muito grande, né? A gente começou a entrar na sala de trauma, na sala de emergência, de urgência, de ortopedia. A gente começou a entrar em todas as salas de atendimento procurando ele. A gente ia, andava nos corredores todos daquele hospital procurando ele e não conseguimos achar ele, gente. Não consegui achar em local nenhum
o meu filho. Eu e meu esposo procurou o hospital inteiro ali naquele lugar e não conseguiu achar ele e ninguém dava notícia dele. As enfermeiras que atendeu ele não estavam mais naquela sala, era outros tipos de enfermeira, outras enfermeiras que estavam lá dentro. E a gente perguntava, voltou lá para perguntar, entrou lá na sala e ninguém mais dava notícia, nenhuma enfermeira. Eram outras enfermeiras já e elas não sabiam dar notícia mais dele. Eu dei os dados, nome dele, falando nome, idade. Elas olharam lá e não souberam me falar mais para onde que tinha levado ele. E nisso, a gente já estava andando no corredor do hospital, eu e meu esposo. E nisso, gente, que ninguém dá notícia do meu filho, a gente começa a andar em todos os corredores do hospital procurando ele, não acha, né? E nisso a gente vai lá para fora para procurar, para ver se ele estava lá fora, se alguém tinha levado, se ele tinha saído, né? E ele também não estava lá fora, e nisso aparece um carrinho, desses carrinhos de compra de supermercado, esses carrinhos que a gente usa para fazer compra em supermercado. E nisso eu já me encontro dentro daquele carrinho de compra de supermercado e o meu esposo começa a andar comigo, me empurrando naquele carrinho. E eu estava de costa para ele, sentada dentro do carrinho, eu estava de frente para a rua e de costa para ele, dentro do carrinho, sentada dentro do carrinho, e ele atrás de mim, empurrando o carrinho. E ele começou a correr comigo, empurrando o carrinho, e eu falando com ele, calma, não corre não, anda mais devagar, não precisa correr. E no momento que eu comecei a pedir para ele não correr, porque ele já estava correndo, né? Aí eu comecei a sentir o carrinho começando a parar, só que no momento que eu falava com ele que o carrinho começou a parar, eu de costa para ele, eu já sabia que ele já não estava mais atrás de mim. E no momento que o carrinho para, no momento que esse carrinho para totalmente, eu viro para trás e ele já não estava mais ali junto comigo e eu já me encontro sozinha naquele lugar, naquela rua. Aí eu saio de dentro daquele carrinho e começo a andar. Vou andando, procurando meu esposo, meu filho, começo a andar naquelas ruas, procurando eles, num desespero, procurando, sem saber onde encontrar, onde procurar mais, né? Porque eu andei demais naquelas ruas procurando eles. E nisso eu cheguei a um determinado ponto daquela rua, porque eu fui andando, e cheguei num determinado ponto da rua onde eu vi duas ruas paralelas, uma paralela à outra, só que uma ia para a minha direita e a outra para a minha esquerda. A rua que ia para a direita era uma rua completamente escura, muito escura. Eu olhava assim ao longe, toda a rua escura, mas muito escura mesmo. E a minha esquerda era uma rua mais iluminada. Aí eu pensei, se eu ir para a rua do lado direito, tá tudo escuro lá e eu tô sozinha e não vai ser bom. Na minha mente eu já sabia que não ia ser bom. Se eu voltar para trás, eu vou parar no mesmo lugar. Então eu vou seguir na rua à minha esquerda, porque está mais iluminado, e eu vou ver se eu consigo encontrar meu filho e meu esposo nessa rua. Aí eu comecei a andar na rua esquerda, que era mais iluminada, né? Aí eu andei até o final daquela rua, e quando eu chego no final daquela rua, eu já encontro um estabelecimento no final daquela rua. E quando eu entro naquele estabelecimento, eu já me deparo com um casal de pessoas sentadas ali na recepção, aguardando para ser atendidas. E aí eu já percebo também que eu já estava naquele mesmo hospital onde eu tinha levado meu filho para ser atendido.
Eu já estava no mesmo hospital, só que, porém, em um outro departamento, em uma outra área do hospital, em uma outra recepção daquele hospital. O hospital é enorme, gente, devasto. E fui parar no mesmo hospital, andando pela outra rua. Só que, porém, né, em uma outra recepção. E nisso eu percebo, eu já sentada, né, na cadeira, eu sento na cadeira e já percebo que eu estava carregando 2 bolsas. E tinha 2 bolsas no meu colo, né, com as alças no meu braço e no meu colo, 2 bolsas. E nisso eu pego o meu celular e ligo para o meu filho, para me ver se ele atende, né, para me ver se eu encontro ele. Aí eu ligo para ele, o telefone chama, chama, chama e ele não atende. E nisso, instantaneamente, aquelas 2 bolsas desaparecem do meu colo instantaneamente. Celular é bolsa. Todas as 2 bolsas e o celular. Some instantaneamente do meu colo e do meu braço. E nisso, eu começo a procurar. Fala, ué, gente, como a bolsa some assim? Na minha frente, todas as 2, celular também. Onde que isso foi parar? Só que eu não me preocupei muito com isso, não. Eu estava preocupada mesmo, era com meu filho, para me achar ele e meu esposo, né? E nisso, eu levanto daquela cadeira e começo a andar naquele hospital de novo. Aí eu entro numa sala e nessa sala tinha uma enfermeira. E essa enfermeira estava preparando medicamentos para atender, né, os pacientes. Ela estava preparando medicamentos e nisso eu começo a explicar para ela da situação que eu tinha levado meu filho na outra recepção, né? Eu tinha levado ele na outra recepção, na outra entrada, e que atenderam ele. Expliquei a situação toda, né? Que eles tinham sumido com ele lá para dentro, eu não dava notícia, que eu precisava de notícias, né? Aí ela falou para mim, aí essa enfermeira falou para mim que naquele momento eu não podia estar com o meu filho, porque estávamos atravessando uma pandemia e que também, como estávamos atravessando uma pandemia e o meu filho tinha sintomas do vírus, então eu não podia ter mais contato com ele. E ele precisava ficar isolado até ele ter uma melhora, né? Ou já não ter mais perigo nenhum de contaminar ninguém. E nisso eu comecei, né, a fazer um monte de pergunta para aquela enfermeira. E nisso eu já conversava com ela, era mentalmente. Aí eu já, né, eu conversava mentalmente com ela. Aí eu comecei a perguntar para ela, eu estou morta? Isso aqui é um inferno? Tipo assim, né? Eu já estava com a minha percepção, né? Que aquilo ali era tudo espiritual, né? Na minha mente eu já sabia que não estava normal aquilo ali. E perguntando para ela se eu estava morta, se aquele ali era o inferno, mas ao mesmo tempo que eu perguntava ela mentalmente se eu estava morta e se aquilo ali era o inferno, eu já tinha a resposta na minha mente. Ela não me respondia, eu já sabia, entendeu? Aí eu perguntando para ela, eu sabia que eu não estava morta, mas eu não sei por que eu fiz essa pergunta para ela. Mas eu fazia essa pergunta para ela. Mas mentalmente, quando eu fazia essa pergunta para ela, eu já tinha a resposta na minha mente. Não era ela que me respondia. Eu, eu mentalmente perguntava para ela se eu estava morta e mentalmente já vinha a resposta na minha mente. E mentalmente eu perguntava para ela se aquilo ali era o inferno e mentalmente ela não me respondia, mas mentalmente eu já tinha a resposta que aquilo ali não era o inferno. Eu fiz essa pergunta para ela, mas é de nervosismo, porque eu queria ver meu filho, eu queria achar o meu filho, queria encontrar o meu filho, queria encontrar meu esposo. E nisso,
Aí, quando eu pergunto a ela de novo se eu estava morta, se aquele ali era um inferno, aí ela me responde. Mentalmente ela me responde com uma pergunta. Ela fala assim para mim: você acha que isso aqui é um inferno? Mas mentalmente eu já sabia que não era. Eu tinha total e plena consciência de como eu estava ali e da vida terrena aqui. Eu fiz essa pergunta para ela porque eu estava nervosa querendo ver o meu filho. E ela me falando que eu não podia ver o meu filho naquele momento. E nisso que ela me faz essa pergunta, mentalmente ela já me fala também que nem ela sabia me dizer que lugar era aquele que a gente estava. E mentalmente ela me falava: nem eu sei de muitas coisas ainda aqui neste lugar. Nem eu sei te responder muitas coisas aqui. Nem eu estou informada de muitas coisas aqui neste lugar para me te informar. E nisso ela pega os medicamentos que ela arrumou na bandejinha e sai da sala para atender o paciente no outro lugar. E nisso aparece uma criança perto de mim. Uma criancinha de uns 6, 7 anos. E na minha mente, eu já sabia que aquela criança já estava ali muito tempo. Muitos dias, muito tempo ali naquele lugar. E mentalmente essa criança conversava comigo. Essa criança contava episódios da vida dela para mim, falando que já esteve em lugares que enxergava 360 graus. Essa criança falava isso mentalmente comigo. E no momento que essa criança falou para mim que já esteve em um lugar enxergando com uma visão de 360 graus, eu já percebi na minha mente pensando assim: opa, já sei de onde vou tirar as informações que eu quero. Aí eu comecei a perguntar para ele que lugar era aquele, que hospital era aquele. Eu sabia andar ali, sabia daquele hospital, mas eu não sabia que hospital era aquele, que lugar era aquele, assim. Eu sabia e não sabia ao mesmo tempo. Eu sabia onde ir, que o hospital era ali, só que, porém, aquilo ali para mim era desconhecido ao mesmo tempo, por tudo que estava acontecendo ali. E eu falei, achei uma mina de informação. Agora esse menino vai me falar tudo que eu quero saber. Que eu queria saber, né? Que lugar era aquele ali, né? Queria saber um monte de coisa, porque a gente, quando está nesses lugares, a gente tem 1001 perguntas para fazer, mas a gente nunca tem a resposta exata que você quer, né? Muitas das vezes você tem resposta e muitas das vezes não. E nisso eu falei, achei uma mina de informação, eu pensando na minha mente. Achei uma mina de informação que é esse menino. E nisso, porque eu já sabia que estava muito tempo ali, né? E nisso, quando eu vou fazer as perguntas que eu queria para ele, a minha mente bloqueava. Eu não conseguia fazer as perguntas, eu esquecia as perguntas que eu ia fazer para ele. A minha mente bloqueava. Eu não conseguia fazer as perguntas que eu queria para ele. E ele começava a me falar coisas que ele queria falar e que não eu queria saber. Toda vez que eu ia fazer uma pergunta para ele, eu não conseguia perguntar o que eu queria. Minha mente bloqueava, era bloqueada. E nisso eu desisti. Me cansei de tentar conversar com ele mentalmente, porque eu não conseguia fazer a pergunta que eu queria. Ele queria me responder, mas eu não conseguia fazer. Toda vez que eu ia fazer pergunta, minha mente era bloqueada e eu não conseguia perguntar o que eu queria. Eu esquecia a pergunta que eu ia fazer para ele. Eu esquecia instantaneamente, na hora que eu ia fazer pergunta mentalmente para ele, porque não era oral, era mental. No momento que eu ia perguntar, a minha mente era bloqueada de uma forma que eu não conseguia lembrar a pergunta que eu ia fazer para ele. E nisso, eu me cansei daquilo e saí de perto dele e fui para um outro local, num espaço, numa recepção onde tinha um banco
banco, mas não era um banco de madeira, era um banco de pedra. Parecia um banco de pedra, era todo de pedra. Era um banco todo de pedra. E tinha muita gente ali naquela recepção. Tinha gente sentada, tinha muita gente sentada naquele banco. Aquele banco era espaçoso, dava para muita gente sentar. E tinha muita gente sentada ali, eu sentei no meio daquele pessoal ali. E nisso, quando eu olho para a minha esquerda, o meu filho estava sentado ali, à minha esquerda, perto de mim. Quando eu olho para a minha esquerda, eu vejo ele. E nesse momento eu abraço e beijo ele. E beijo ele muito no rosto, dou aquele abraço por ter encontrado ele, aquela felicidade de ter encontrado meu filho, só que ele estava muito chateado comigo, ele estava nervoso. Ele falando para mim, você me enganou, mãe, você me enganou. Eu falei, mas por que eu te enganei nesse momento? Só que ele não falava, era mental, gente. Ele não falava, era tudo mental. E mentalmente eu já entendia que ele estava falando, revoltado, falando comigo que eu tinha enganado ele, porque na mente dele, ele achava que eu tinha deixado ele lá de propósito, por causa da pandemia, que precisava ser atendido, mas eu não sabia que eles iam sumir com ele lá para dentro, eu não sabia que eles iam fazer isso. Aí eu comecei a justificar para ele mentalmente, meu filho, eu não sabia que ia acontecer isso. Eu não sabia que eles iam isolar você ali. Eu não sabia que ia ser dessa forma. Eu te levei ali porque eu fiquei preocupada para você ser atendido, ser medicado, para você melhorar. Só que não era a minha intenção. Eu te procurei demais. Eu mentalmente falando para ele que não fiz isso com intenção e nem sabia que ia acontecer aquilo tudo. E ele nervoso comigo, eu beijando ele no rosto e abraçando ele. E nesse momento que eu beijava e abraçava ele, eu voltei para o meu corpo, gente. Aí eu já volto para o meu corpo, mas já volto numa aflição, como se eu estivesse afogando, como eu já volto puxando fôlego naquela aflição, como se estivesse sendo afogada em águas. Naquela aflição toda, puxando o ar, puxando o fôlego. Eu não estava conseguindo respirar direito, né? Parecia que eu estava sendo afogada, parecia que eu estava num afogamento. A sensação era essa, de estar afogando. E aí, fui voltando aos poucos no meu corpo. E tem várias formas, gente, que é muito engraçado. Nessas experiências que eu tenho, muitas das vezes, algumas vezes, eu me sinto saindo do corpo e às vezes não, às vezes eu já me encontro no local já fora do meu corpo, sem sentir a saída do corpo, e às vezes eu volto para o meu corpo sem sentir a volta, mas eu sei que eu voltei, e às vezes eu volto para o meu corpo sentindo falta de ar, sentindo o corpo pesado, sentindo já a volta assim, de uma forma densa. Às vezes eu volto para o meu corpo, eu tenho muitas sensações de voltar, no momento de voltar para o corpo, e às vezes eu já volto de uma vez e não sinto nada. É muito engraçado, é muito assim curioso, assim, várias formas já que eu já saí do meu corpo, que eu já voltei para o meu corpo. Às vezes eu sinto a entrada, não sinto sinto a saída e não sinto a entrada. É assim um negócio, experiências que eu só tenho a agradecer a Deus, porque nessas experiências, muitas dúvidas da gente esclarecidas, vamos se dizer assim. Então, gente, eu voltei para o meu corpo e foi essa experiência que eu tive naquele lugar, naquele hospital. Eu não sei, gente, se a gente ainda vai passar por um outro tipo de pandemia, mas
lá no fundo eu sinto que ainda vai acontecer algo. Lá no fundo eu sinto que algo está para acontecer, só que eu não sei o que é, não sei do que se trata, né? Não sei se é outro tipo de pandemia que está por vir, né? Não sei se, não sei falar, mas o que dá para sentir é que está para acontecer algo novamente que não é bom, mas que Deus venha nos ajudar, que Deus venha nos capacitar, nos dar força para enfrentar o que tiver que enfrentar. Que Deus venha proteger a nossa nação, que Deus venha nos proteger, que Deus venha abençoar nossas famílias, nossas casas, que Deus venha ter misericórdia da humanidade, porque eu sinto que algo muito grande ainda está para acontecer. Não sei dizer se é guerra, não sei dizer, mas o que eu tenho a dizer que algo está para acontecer e não é coisa boa, gente. Vamos nos preparar, vamos orar, vamos pedir a Deus para nos proteger, proteger nossas famílias, que Deus venha ter misericórdia do nosso país, da nossa nação, das nossas famílias, né? E que Ele venha nos dar força para suportar o que está por vir, né? Que Deus tenha misericórdia de nós e de toda a humanidade. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo.